Olá, irmãos da Igreja Batista Esperança em Tatuapé, mais uma vez, pastor Paulo Freitas, aqui de Tupã, falando com vocês. Espero que você tenha aí sobrevivido à noite de ontem, que você esteja animado para nós continuarmos conversando sobre este tema tão importante, tão relevante, que é a questão dos sinais, os sinais do fim dos tempos. Eu quero mais uma vez agradecer o convite, essa oportunidade de estudarmos juntos sobre escatologia, e quero mais uma vez reafirmar com você o meu desejo, o meu compromisso de observarmos sempre o que as Escrituras nos dizem, de olharmos sempre para o texto, para que possamos, a partir do texto, entender, aprender o máximo possível daquilo que Jesus nos revelou, tá bom? Eu quero lembrar algumas coisinhas que vimos ontem, para reafirmar. Eu sei que foi muito corrido, foi muita informação. Eu espero não me demorar tanto hoje quanto ontem, mas eu quero relembrar algumas questões importantes. Começamos vendo ontem a questão dessa doutrina, da escatologia, se dividindo em pelo menos três grandes possibilidades, três grandes teorias. Uma delas, a doutrina preterista, a doutrina que olha todas as questões relacionadas às profecias do futuro como se cumprindo já no passado. Como se a grande maioria das profecias de Cristo, e algumas até do Antigo Testamento, já tivessem se cumprido no ano 70, quando a cidade de Jerusalém foi invadida pelo general Tito e destruiu ali o templo, destruiu a cidade. Então, muitos teólogos, muitos cristãos olham para as profecias como se elas já tivessem totalmente sido cumpridas no passado. Outros possuem a visão idealista, ou seja, aquela visão de que as profecias elas estão se cumprindo hoje, seja no céu, com Jesus reinando ali no céu, ou mesmo aqui na terra, com Jesus já reinando espiritualmente no coração de cada um dos seus filhos, no coração dos seus servos. E há a doutrina futurista, que olha para várias profecias que ainda não se cumpriram e entende que elas vão se cumprir de modo literal, do modo como está escrito, não de modo espiritual, não apenas no coração das pessoas, mas de modo físico. Jesus voltando para a terra, reinando sobre a terra, estabelecendo o seu reinado messiânico aqui entre os povos, entre as nações, trazendo juízo e justiça eterna como rei deste planeta, restaurando a ordem desta criação e posteriormente, após este período de reinado, aí sim, a criação, o surgimento de um novo céu e de uma nova terra, tá bom? Então, quando nós falamos sobre sinais dos fins dos tempos, existe uma grande confusão, porque alguns textos deixam claro para nós que não existe sinal nenhum para a volta de Cristo. Outros textos, como o que nós estamos estudando, Mateus 24 e 25, eles falam sobre muitos sinais que precederão o retorno de Jesus. Qual que é a diferença, então, dos textos que falam que não haverá sinal, que Jesus virá como um ladrão da noite, que será num abrir e fechar de olhos e nós seremos levados à sua presença? Nós precisamos tentar conciliar estes textos. E a proposta que eu trago para os irmãos aqui é uma proposta pré-milenista e pré-tribulacionista, que entende, vou por aqui para os irmãos em tamanho maior, que entende que o próximo evento escatológico, nós estamos hoje aí na sua tela na era da igreja, e o próximo grande evento escatológico será o arrebatamento da igreja. Quando a igreja for levada à presença de Jesus nos ares. Isso ainda não é a volta de Jesus. Muitos preteristas, muitos idealistas, muitos irmãos amilenistas, eles confundem e misturam esses conceitos teológicos e entendem que o arrebatamento já é a volta de Jesus e pronto, tudo acabou. Quando nós falamos de arrebatamento, qual é o sinal que precede o arrebatamento? Qual é o sinal que a Bíblia mostra que o arrebatamento está chegando? Nenhum. Não há sinal para o arrebatamento. A Bíblia diz que o arrebatamento será num momento, num abrir e fechar de olhos, num piscar de olhos, nós seremos aqueles que estiverem vivos no momento do arrebatamento, serão levados à presença de Jesus. Segundos antes do arrebatamento acontecer, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e todos aqueles que fazem parte da igreja do Senhor serão levados à sua presença entre as nuvens, num plano celestial, num abrir e fechar de olhos. No tempo de uma piscada, nós seremos levados à presença de Jesus. O próximo grande evento escatológico não possui sinal algum. A qualquer momento ele poderá acontecer. Mas depois deste evento, depois que a igreja for levada para o céu no arrebatamento, aí sim, muitas coisas e muitos sinais começarão a acontecer aqui na terra, a fim de preparar o mundo para a volta de Jesus. O dia e a hora, ninguém saberá, mas os tempos e as épocas estão explícitos nas Escrituras. Após o período de tribulação, em algum momento, sem sabermos direito o dia, o mês, mas sabemos que Jesus Cristo voltará no final de um período que a Bíblia chama de
tribulação, que é o período que nós estamos estudando e vamos estudar mais a fundo hoje. Este período de tribulação é um período de juízo de Deus sobre a terra, sobre os pecados da humanidade e sobre a nação de Israel, que rejeitou o Messias há 2000 anos atrás. Bom, se o arrebatamento durar mais 1000 anos, para sermos levados à presença de Jesus, e depois começar o período de tribulação na terra, talvez já tenha passado então 3000 anos. Não sabemos quando o arrebatamento acontecerá. Mas após o arrebatamento, alguma série de eventos acontecerão. E esta série de eventos são sinais que apontam para a volta iminente de Jesus a qualquer momento no final do período tribulacional, no final do período da tribulação. Para ficar mais fácil para os irmãos entenderem, o fato é que tanto o texto que nós estamos lendo, Mateus capítulo 24, quanto Apocalipse, capítulo 6 até capítulo 19, e Daniel, capítulo 9, todos estes textos estão falando do mesmo período, do período da tribulação. Este grande período onde muitos sinais serão manifestos na terra, os juízos de Deus de Apocalipse, o juízo dos selos, das taças, das trombetas, todas essas séries de sinais miraculosos e alguns até pesados, difíceis, acontecerão sobre a terra. Já vimos vários deles na noite de ontem. Mas, enquanto isso no céu, a igreja que for arrebatada estará passando pelo tribunal de Cristo, cada cristão prestando contas do modo como viveu o seu cristianismo aqui na terra, culminando no grande casamento entre Jesus e a sua noiva, Apocalipse 19, as bodas do Cordeiro. E após as bodas do Cordeiro, Cristo e a sua igreja, Apocalipse 19, você pode ler depois, voltam para a terra na sua segunda vinda, no seu retorno para o planeta Terra. Então, quando nós falamos de próximo evento escatológico, eu creio e entendo que o próximo evento escatológico será o arrebatamento da igreja. Não é a volta de Jesus, mas é a igreja sendo levada à sua presença. Depois que a igreja for levada à sua presença, em algum momento depois que isso acontecer, não sabemos se em 1 ano, 2 anos, nós veremos isso hoje, mas passado um tempo do arrebatamento da igreja, aqui na terra, começará um período que Jesus está chamando de tribulação, um período de realmente execução da justiça de Deus, do juízo de Deus contra o pecado do mundo, contra o pecado da nação de Israel que rejeitou o Messias. E neste período nós teremos muitos sinais que apontam para o retorno glorioso do Senhor Jesus, tá bom? Então nós estamos estudando aqui, tendo como base as palavras do próprio Senhor Jesus. Entenda que o próximo evento escatológico, então, é o arrebatamento. Para este não há sinal. A qualquer momento podemos ser levados à presença do Senhor, o que desencadeará aqui na terra uma série de eventos que nos apontarão, ou para aqueles que estiverem aqui na terra, apontarão para o retorno de Jesus, apontarão para o retorno de Jesus após este período aí de tribulação, tá bom? Então, Mateus 24, o assunto do texto, é o programa profético de Deus para a nação de Israel. O que Deus tem guardado para o futuro de Israel até o retorno do rei e o estabelecimento do seu reino aqui na terra, ok? Nós vimos ontem sobre a primeira parte deste texto, onde Jesus usa essa ilustração de uma mulher grávida, uma mulher aí em trabalho de parto, e ele chama este primeiro período do princípio das dores. Este período aí que eu chamei ontem de tribulação, a gente vai entender um pouquinho melhor ao porquê tribulação. E depois virá o período da agonia, da grande dor, do grande sofrimento antes do seu retorno. E nós vimos ontem, então, o que estará acontecendo no mundo nos dias da tribulação. Tudo que eu falei ontem narrando fatos que acontecerão sem a presença da igreja aqui. A igreja terá sido levada para o céu. O Espírito Santo continuará atuando na terra, a palavra de Deus continuará presente na terra, Deus levantará homens, Deus converterá mulheres, muitos daqueles que já estavam na igreja, mas não levavam o relacionamento com Deus a sério. Quando a igreja for arrebatada, estes terão as suas escamas arrancadas dos olhos, perceberão o erro que cometeram, se converterão, começarão a pregar o evangelho, mas Deus também vai salvar muitos judeus. E nós vimos que Deus vai levantar aí 144 mil jovens judeus do sexo masculino para que eles preguem o evangelho em todo o mundo. Vimos então como será e como estará o mundo nos dias da tribulação, né? Vimos que o mundo entrará em guerra contra os cristãos, odiará os cristãos, porque o mundo estará procurando uma resposta. O que aconteceu com centenas de milhares de pessoas que desapareceram? E aí, aqueles que forem se convertendo dirão, olha, eu sei o que aconteceu. Deus levou essas pessoas para o céu, o arrebatamento aconteceu, a Bíblia está certa, e as pessoas vão odiar cada vez mais a Deus, cada vez mais os cristãos que forem se convertendo durante a tribulação, e eles serão perseguidos. Mais do que isso,
A Bíblia fala de um declínio moral, onde as pessoas vão se odiar, onde o amor vai praticamente ser extinguido da face da terra. Sobrarão apenas aqueles que estarão lutando contra o mal deste planeta, pregando o Evangelho, mas apesar de toda a dificuldade, será um período onde o Evangelho será pregado até os confins da terra, como nunca antes foi pregado, mostrando que, por maior que seja a dificuldade, não importa o contexto, a graça, o poder, o Evangelho de Deus é muito maior, é muito mais poderoso que toda a dificuldade humana, e o Evangelho alcançará, será pregado, será anunciado a todas as nações neste período difícil, no último período da história da humanidade, antes do retorno do Messias. Tá? Então eu quero convidar você agora a abrir a sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 24, versículo 15. Mateus 24, versículo 15. E nós vamos entender um pouquinho dessa divisão aí de tribulação e grande tribulação, este período todo. E eu quero convidar você a ler junto comigo Mateus capítulo 24, versículo 15. Diz assim, na minha versão, na NVI, fala assim. Assim, versículo 14, nós terminamos ontem lendo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunha a todas as nações, e então virá o fim. De novo, o fim não é o fim de todas as coisas, é o fim de um período. E agora começará um novo período. Ele vai dizer o seguinte, versículo 15. Assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível, na revista atualizada, em vez de sacrilégio terrível, está escrito assim, quando vocês virem o abominável da desolação, do qual falou o profeta Daniel, no lugar santo. Quem lê, entenda. Quando vocês virem o sacrilégio terrível, do qual falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê, entenda. E aí Jesus vai explicar o que vai acontecer depois que for visto esse sacrilégio terrível, o abominável da desolação, no lugar santo, que o profeta Daniel pré-anunciou, pregou, anunciou que ele viria um dia. Quando vocês virem ele chegando, aí Jesus vai dizer o que vai acontecer. Agora a coisa vai ficar feia. Mas antes de nós entrarmos no versículo 16, eu quero te fazer uma pergunta. Jesus diz aqui assim, assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível do qual falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê, entenda. Você entende o que Jesus está dizendo aqui? Você já entendeu o que o profeta Daniel pregou sobre o sacrilégio terrível? Faz sentido isso para você? O versículo 15, você entende o que está dizendo? Então, eu quero hoje, nessa mensagem aqui, focar com você no versículo 15, porque esse versículo é muito importante, ele é a chave para todo esse período da tribulação. Jesus está pregando sobre o programa profético de Deus para Israel, baseado em Daniel. Ele está falando do profeta Daniel. Jesus está ensinando, interpretando e explicando o que o profeta Daniel pregou. Então, para que faça sentido para nós, é importante entendermos o que Daniel pregou. E eu quero, então, hoje me debruçar com vocês no que o profeta Daniel pregou. Quem que é esse abominável da desolação? O que é esse tal de sacrilégio terrível que Daniel falou? Eu quero convidar você, então, agora, a abrir a sua Bíblia comigo em Daniel, capítulo 9. Daniel, capítulo 9. Abra a sua Bíblia comigo ali, por gentileza. Daniel, capítulo 9. A partir do versículo 24. Se eu e você queremos entender o processo de todas as coisas que acontecerão até a volta de Jesus neste período de tribulação, os sinais da tribulação que antecedem a vinda, a volta, o retorno de Jesus, nós precisamos entender o que Jesus está pregando. Ele está pregando Daniel. E ele disse, quem lê, entenda. É importante que você entenda o que Daniel pregou. É isso que ele está dizendo. O que ele está dizendo é, eu vou dizer o mesmo que Daniel disse. Quando acontecer as coisas que Daniel avisou, preparem-se, porque agora a coisa vai ficar feia. Então, Daniel, capítulo 9, a partir do versículo 20, ele vai falar sobre a profecia das 70 semanas, as famosas 70 semanas de Daniel. Mas eu quero ler com você, para a gente ganhar tempo, você pode ler todo o texto depois, mas eu quero ler com você a partir do versículo 24. 70 semanas estão decretadas para o seu povo e a sua santa cidade, a fim de acabar com a transgressão, dar fim ao pecado, expiar as culpas, trazer justiça eterna, cumprir a visão e a profecia, e ungir o Santíssimo. Saiba e entenda que, a partir da promulgação do decreto, que manda restaurar e reconstruir Jerusalém, até que o ungido, o príncipe, venha, haverá 7 semanas e 62 semanas. Ela será reconstruída com ruas e muros, mas em tempos difíceis. Depois das 62 semanas,
O ungido será morto, e já não haverá lugar para ele. A cidade e o lugar santo serão destruídos pelo povo de um governante que virá. O fim virá como uma inundação. Guerras continuarão até o fim, e desolações foram decretadas. Com muitos ele fará uma firme aliança que durará uma semana. No meio da semana, ele dará fim ao sacrifício e à oferta. E numa ala do templo será colocado o sacrilégio terrível, até que chegue sobre ele o fim que lhe está decretado. Eu quero orar com você mais uma vez, pedindo que Deus nos ajude a compreender esse texto, para que possamos compreender também as palavras de Jesus. Vamos orar. Pai Santo, Pai de misericórdia, há muita complexidade em nossa frente, há algumas coisas difíceis de entendermos, mas sabemos que elas estão registradas para a nossa compreensão. Por isso pedimos a iluminação do Teu Santo Espírito, a fim de que possamos compreender as maravilhas da Tua Palavra e sermos impactados, motivados, transformados por ela. Peço que o Senhor, apesar de mim, nos ajude neste tempo de estudo, para que possamos ser abençoados por Ti. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Bom, versículo 24. 70 semanas estão decretadas para o teu povo e para a sua santa cidade. E aqui nós começamos com esta profecia de Daniel, que Jesus está citando lá em Mateus, capítulo 24, falando sobre o abominável da desolação. Literalmente, Daniel está falando aqui sobre 70 períodos de 7. Ele não está falando aqui sobre 70 semanas literais, mas ele está falando sobre 70 setes. 70 setes estão determinados sobre o teu povo. Essa ideia de falar 70 setes é muito fácil de entendermos como se fossem 70 semanas, porque 7 são os dias naturais de uma semana, né? Agora, ele não está falando aqui, e eu entendo que ele não está falando aqui sobre semanas literais de 7 dias. Mas ele está falando aqui de semanas proféticas, semanas de anos. Por quê? Em primeiro lugar, tudo o que ele falou aqui, e se fosse 70 semanas de dias, nós estaríamos falando de 490 dias. Um ano e meio, praticamente. Em um ano e 2, 3 meses, seria impossível se cumprir tudo que foi dito aqui. Ele está falando isso enquanto Daniel estava na Babilônia. E o que ele está dizendo é, você quer saber o que vai acontecer até o fim? Você quer saber o que falta para que Deus dê cabo de toda a maldade? Para que Deus restaure todo mundo? Eu vou te dizer o que falta. Faltam 70 vezes 7. E neste período de 70 vezes 7 vai acontecer muita coisa. Vai acontecer o seguinte, versículo 24, cessar a transgressão, acabar com a transgressão, expiar o pecado, terminar com as culpas, trazer justiça eterna, cumprir todas as profecias, ungir o Santíssimo. A Jerusalém será destruída, será restaurada, enfrentará aqui inundações, guerras e mais guerras, por um período que vai durar mais uma semana. Então, ele vai falar de muita coisa que não dá para se cumprir em 490 dias. Ele não está falando aqui de 70 setes, ou seja, 70 semanas literais. Eu entendo que ele está falando aqui de 70 semanas proféticas. Primeiro, como eu disse, porque não dá para se cumprir tudo que foi profetizado aqui em 490 dias. Em segundo lugar, porque Israel está acostumada com essa ideia de semana não de dias, mas semanas de anos. E é aqui que eu quero dizer para você, eu entendo que esses 70 períodos de 7 equivalem a 70 semanas, não de dias, mas de anos, onde cada dia da semana equivale, na verdade, a um ano literal. Não a um dia, mas um ano. Então, ao invés de Daniel estar falando aqui de 490 dias, eu entendo que ele está falando aqui de 490 anos. 490 anos faltam. E dê fim a toda maldade. 70 setes não. Porque a cada 7 anos, até a pessoa descansar. Mas ele está falando de semanas de anos, mais do que isso.
próprio Daniel vai explicar para a gente aqui que ele está falando de semanas de anos e não de semanas de dias. Se nós olharmos, por exemplo, a continuação do texto, a Daniel nem carne, nem vinho entraram na minha boca. Daniel capítulo 9, versículo 24, está dizendo assim: 70 semanas estão decretadas para o teu povo. Literalmente, ele não está dizendo que 490 dias estão decretados para Deus cumprir tudo o que ele quer cumprir sobre Israel, mas sim 490 anos. 490 anos. Faltam 490 anos literais para eu cumprir tudo o que eu quero cumprir sobre a nação de Israel. Lembre-se, a nação de Israel era o povo pactual de Deus no Antigo Testamento. Como eu já disse, a tribulação futura é um período onde Deus também vai julgar o pecado da nação de Israel e vai fazer com que todo Israel se converta a ele e seja usado por ele como não foi no passado. Sempre foi o projeto de Deus que Israel fosse luz para as nações. Israel rejeitou este projeto, mas no futuro Israel vai se converter no período da tribulação. Romanos nos diz isso, que todo Israel será salvo e aí sim todo Israel servirá ao Senhor num período muito mais difícil do que já viveram no passado. Mas voltará a ser usado por Deus, enquanto a igreja, que hoje é o povo de Deus, enxertado na videira, será levada para o céu. Israel voltará para o centro do plano profético de Deus, ok? Então, Daniel, capítulo 9, 27, 24, 25, 26, 27, está falando que Deus determinou 490 anos para cumprir tudo o que ele quer cumprir sobre a nação de Israel. E aí agora então vem a pergunta importante. Talvez você diga assim, peraí, você está falando que o anjo, se não me engano, o anjo Gabriel, o anjo Gabriel apareceu para Daniel e disse para Daniel que faltava 490 anos para Deus cumprir tudo que ele queria cumprir, não sobre o universo, mas para com a nação de Israel. Isso, é isso que eu estou dizendo. Beleza. Só que isso aconteceu, isso aqui, Daniel 9, aconteceu 400 anos antes de Jesus. Jesus já veio e agora já se passaram mais de 2.000 anos. E por que essas coisas ainda não aconteceram? A profecia deu errado? A profecia não vingou? Teve algum problema nessa profecia? Não, eu quero interpretar essa profecia com você agora, entendendo aqui as divisões que o próprio texto traz, que o próprio Deus faz acerca desta profecia, ok? Daniel, capítulo 9, versículo 24. Vamos lá então. De novo, tá? 70 semanas estão decretadas para o teu povo e para a sua santa cidade. Então, Deus está falando aqui sobre o povo de Israel, tá? 490 anos. 77 espirituais, 77 de anos, 77 sabáticos, né? Então, 490 anos estão decretados sobre o teu povo. Essa é a interpretação que eu faço e que muitos teólogos do passado fazem, tá bom? Então, falta 490 anos para eu cumprir tudo que eu quero cumprir sobre a nação de Israel. Essa é a primeira coisa que Deus está dizendo, 490 anos. Agora vem o versículo 25, diz assim, ó: saiba e entenda que a partir da promulgação do decreto que manda restaurar e reconstruir Jerusalém, até que o ungido, o príncipe, venha, haverá 7 semanas e 62 semanas. Ela será reconstruída com ruas e muros, mas em tempos difíceis. Então ele está dizendo aqui sobre, no versículo 25, 7 semanas mais 62 semanas. Quanto que dá 7 mais 62? Você não precisa pegar a calculadora aí na sua casa. 7 mais 62, ele está falando de 69. Então aqui, Daniel capítulo 9, versículo 25, ele está dividindo essas 70 semanas em duas partes. Na verdade, em 3. 7 semanas, 62 semanas e ainda falta no final uma semana. Ele está dividindo aqui 7 e 62. A gente não consegue precisar por que ele faz essa divisão aqui das primeiras 69 semanas. Alguns vão entender
que essas primeiras 7 semanas aqui, esses primeiros 49 anos, que seriam isso, né? 7 vezes 7 semanas de anos, ao invés de dar 49 dias, 7 vezes 7, 49, estamos falando de 49 anos. Então, ao invés de a gente tentar especular muito, o que alguns vão entender, por que ele fala 7, depois ele fala 62? Alguns vão entender que estes 49 anos primeiros aqui, eles se referem até ao fechamento do cânon do Antigo Testamento. Então ele fala aqui sobre, saiu o decreto, o cânon foi fechado, depois que o cânon foi fechado, até que o ungido viesse, mais 62 semanas, mais alguns anos. Então, ele está falando aqui, o fato para nós é importante é o seguinte, versículo 25, ele não está falando das 70 semanas agora, ele está falando do que vai acontecer nas primeiras 69 semanas, que dá um total de 483 anos. O que significa isso? Quando que começa a contar o tempo, então? Quando que começa a contar o tempo? O tempo começa a ser contado quando o decreto fosse assinado, permitindo a liberação da nação de Israel para voltar para Jerusalém e reconstruir Jerusalém. Lembra, eles eram escravos na Babilônia. Então, quando nós olhamos para Daniel 9:25, nós vemos que essas primeiras 69 semanas, elas vão do decreto para a saída do cativeiro da Babilônia, retornando e restabelecendo a cidade de Jerusalém, o que vai acontecer com Neemias, com Esdras, até que o ungido viesse. Quando nós olhamos para esse período, nós vamos entender que no ano 444 a.C., o rei Artaxerxes, você pode ver isso em Neemias capítulo 2, versículo de 1 a 8, ele assina um decreto restabelecendo e ordenando o retorno da nação dos judeus para a cidade de Jerusalém para reconstruir a cidade. Quando nós fazemos uma conta deste período até os dias de Cristo, contando os anos bissextos, quando nós fazemos toda essa conta, do dia em que é assinado o decreto, no 20º ano do reinado de Artaxerxes, até mais 483 anos depois disso, nós chegamos na semana da paixão de Cristo. Na semana onde Jesus começa ali tendo a sua entrada triunfal, entrando em Jerusalém dias antes da sua morte, no domingo antes da sua morte, ali na sexta-feira de madrugada. Então, quando nós olhamos para Daniel 9:25, estas primeiras 69 semanas, eu creio que já se cumpriram. Essas primeiras 69 semanas já se cumpriram. O decreto já foi estabelecido, a cidade foi reconstruída e depois foi destruída de novo. O Messias já veio, o ungido já veio. Uma primeira vez. Então, estas primeiras 69 semanas já se cumpriram. Mas é interessante porque ainda falta uma semana. Uma semana da profecia, são 70 semanas. As primeiras 69 já se cumpriram. Mas e a última semana? A última semana, ela não começa logo na sequência. E é aqui que é importante, porque eu disse para vocês que Deus determinou 490 anos sobre a nação de Israel para cumprir tudo que ele quer cumprir para a nação de Israel. Os primeiros 483 anos já se cumpriram. Mas quando nós olhamos para o versículo 26, nós vemos que há um vácuo entre a 69ª e a 70ª semana. Olha o versículo 26 de Daniel, capítulo 9. Depois das 62 semanas, lembre-se que já tinha mais 7 no início, 69 semanas, o ungido será morto e já não haverá lugar para ele. A cidade e o lugar santo serão destruídos. Ele acabou de dizer no versículo 25 que ia ser reconstruído. Ele está dizendo no versículo 26 que vai ser destruído de novo. Isso já aconteceu. No ano 70, a cidade de Jerusalém foi destruída de novo. Pelo povo de um governante que virá. E aqui nós estamos falando de um império, do Império Romano. O fim virá como uma inundação. Guerras continuarão até o fim. E desolações foram decretadas. Ou seja, até que tudo se consuma, até que a última semana chegue, muitas guerras acontecerão. Muitas guerras acontecerão onde? Na Palestina, na Cidade Santa. Você, se olhar para a história, desde que Jesus veio até os dias de hoje, essa região do mundo sempre viveu em guerra. Sempre viveu em guerra. Isso já fora profetizado. Até que a última semana comece, isso sempre vai ser igual. Sempre haverá rumores de guerra naquela região e sempre haverá guerras naquela região, na região da Cidade Santa. Versículo 26 ainda, até o fim. E desolações foram decretadas. Então, depois das 69 semanas, algumas coisas vão acontecer. O Messias, o ungido, seria morto, a cidade seria destruída e muitos anos de guerra sobreviriam sobre aquela região. Isso já está acontecendo, mas o tempo ainda não está contando, porque a última semana, ela começa só no versículo 27.
Então, os 490 anos ainda não acabaram. 483 anos proféticos já terminaram, mas ainda faltam 7 anos. Estes são os 7 anos do período que Jesus chama de período da tribulação. Os últimos 7 anos profetizados por Daniel, que agora nós vamos ver no versículo 27. Jesus está falando em Mateus 24:15 de Daniel 9:27, o que falta acontecer. O foco principal da profecia. Olha comigo então agora no versículo 27. Com muitos, ele fará uma aliança que durará uma semana. Agora sim, começa a última semana. Quando essa última semana começa? Quando um príncipe de um povo que virá, que destruirá a cidade, ou seja, ele é um descendente daquele império que veio. Provavelmente ele está falando aqui que o anticristo será então alguém vindo da Europa, porque a nação que destruiu Jerusalém no ano 70 era o Império Romano. Então, o príncipe de um povo que virá fará uma aliança que durará uma semana, 7 anos. Estamos falando agora dos últimos 7 anos. Quando que os últimos 7 anos começam a ser contados? Quando um tratado de paz mundial for assinado, inclusive, pelos judeus. Quando um tratado de paz mundial for assinado pelo anticristo, promovido pelo anticristo, enganando as pessoas e os judeus caírem nessa logo de cara. No meio da semana, ou seja, no meio dos 7 anos, 3 anos e meio depois, ele dará fim ao sacrifício e à oferta. Numa ala do templo será colocado o sacrilégio terrível, até que chegue sobre ele o fim que lhe está decretado. O fim que lhe está decretado. Então, essa última semana é uma semana dividida em 2 metades de 3 anos e meio. Ela começa quando um tratado de paz for assinado com um destruidor, com aquilo que nós chamamos, que o próprio texto aqui chama de sacrilégio terrível. Porque o que ele vai colocar? Qual que é o sacrilégio terrível que ele vai colocar numa ala do templo? Daniel 11 vai falar para nós, ele mesmo vai dizer. Ele próprio, este homem, é o próprio sacrilégio terrível. Quando ele disser, eu sou Deus, me adorem. Então, quando nós olhamos para o nosso quadro escatológico futuro, estou falando tudo isso para você, para que você entenda, para que faça um pouco mais de sentido para você esse quadro que eu estou te apresentando aqui na sua tela. Este período de tribulação que você está vendo aí na sua tela, este período da tribulação é um período de 7 anos. É o período do Tratado de Paz Mundial assinado pelo Anticristo. É um período que será dividido em 2 partes. Um período de tribulação, que é tudo aquilo que nós vimos ontem, e um período de grande tribulação, que começa agora a partir de Mateus 24:15. Porque depois que o abominável da desolação quebrar o pacto, quebrar a aliança que ele vai firmar com muitas nações da terra, depois que ele quebrar este pacto, aí a coisa vai ficar muito feia sobre a face da terra. E é isso que Jesus vai falar em Mateus capítulo 24, a partir do versículo 16, que nós veremos provavelmente amanhã, porque não vai dar tempo de ver hoje. Então, quando nós olhamos para o quadro escatológico geral, ainda falta uma semana de Daniel para se cumprir. As primeiras 69 já se cumpriram. Um decreto já foi assinado, a cidade santa foi restaurada, o templo foi restaurado, o Messias já veio, o Messias morreu naquela cidade, tudo isso já se cumpriu, mas há um vácuo de tempo. Há um vácuo de tempo, porque esse tratado de paz mundial ainda não foi assinado entre o anticristo, entre a nação de Israel e entre várias outras nações. Um detalhe importante é que o versículo 27 deixa claro que quando este tratado de paz for assinado, o templo será reconstruído. O que há no lugar do templo hoje? Uma mesquita muçulmana. Então, o que eu creio e entendo é que no futuro o templo de Jerusalém será reconstruído. Provavelmente porque este homem aqui que virá e fará uma firme aliança com muitos, aquele que nós vimos ontem, que virá montado no cavalo branco, tentando trazer uma bandeira de paz, mas terá um arco na sua outra mão, que é um homem de guerra, é um homem mentiroso. Este, que é o anticristo, ele vai enganar as pessoas. E talvez, provavelmente, ele será um líder político tão bom, que ele permitirá que, de algum modo, ele conseguirá fazer com que os muçulmanos que hoje habitam na Palestina, no mínimo, cedam uma parte do terreno para que o templo seja reconstruído. E o templo precisa ser reconstruído para que as profecias sejam cumpridas. Talvez você pense, poxa, mas é muito difícil imaginar que o templo vai ser reconstruído um dia naquele lugar. Pois é, no passado talvez seria muito difícil as pessoas pensarem que o mar se abriria e eles passariam a seco, né? Talvez seria muito difícil pensar que Deus faria chover comida durante 40 anos do céu, não é verdade? Então, Deus é um Deus de milagres. E as suas promessas, elas se cumprem de um modo escandalosamente diferente de tudo que a gente enxerga, de tudo que a gente imagina. Deus é muito poderoso.
E Daniel, capítulo 9, 27, deixa claro que o templo terá sido reconstruído um dia, no dia que o Tratado de Paz for assinado. E isso ainda não aconteceu. Um sinal da volta de Jesus, que ele está próximo, é quando o templo for reconstruído, quando o templo de Jerusalém for reconstruído. Então, a Bíblia fala muito sobre este abominável. Vamos voltar lá para Mateus capítulo 24, versículo 15. Se você quiser saber mais um pouco aí sobre essa profecia de Daniel, eu tenho um vídeo no meu canal do YouTube que eu mostrei ontem, Paulo Freitas. No YouTube você consegue ver, tem um vídeo, inclusive que eu mostro a data, faço as contas junto com o pessoal aqui, com o meu grupo de discipulado, a gente faz as contas certinho, mostrando quando saiu o decreto, e a data certinha, mostrando como que dá 483 anos do dia em que Jesus promove a sua entrada triunfal, montado num jumentinho na cidade de Jerusalém. Você pode ver um pouquinho mais da explicação desse texto aí de Daniel, mas é a profecia de Daniel que Jesus está citando. E é isso que é importante a gente entender para que o texto todo faça sentido. Jesus está falando que ainda falta essa última semana acontecer, principalmente os 3 anos e meio finais. Estes sim trarão muitos sinais da volta de Cristo, e é sobre estes sinais que Jesus vai falar a partir de Mateus capítulo 24, versículo 16. Ok? Então, voltando aqui agora para Mateus 24, 15. Eu sei que eu fui bem corrido aqui, se você quiser, depois você assiste de novo na sua casa, tá bom? Mas diz assim: assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível, do qual falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê, entenda. Eu espero que vocês estejam entendendo um pouco melhor agora. Ele está falando dessa última semana profetizada por Daniel, a última semana onde Deus quer executar todo o seu juízo contra a maldade humana e também quer executar todo o seu juízo contra a nação de Israel que o rejeitou, levando a nação de Israel à conversão e fazendo com que a nação de Israel em massa seja usada por ele. Não apenas os 144 mil que nós vimos ontem, mas todos os judeus que estiverem vivos serão levados à conversão, à consagração, por meio da percepção de que estão adorando o Messias errado. Porque o Messias verdadeiro jamais faria o que o anticristo fará. E o que o anticristo fará? Eu já falei um pouquinho com vocês aqui, mas há outras informações que o texto bíblico nos traz. Então, a grande tribulação, ela começa com a manifestação do anticristo. A tribulação começa quando o Tratado de Paz for assinado. Quando esse Tratado de Daniel 9, 27 for assinado, a tribulação, os últimos 7 anos começam. Mas os primeiros 3 anos e meio vão ser 3 anos e meio mais velados. Vão ser 3 anos e meio de paz, perseguição só contra os cristãos, mas ainda vai ter espaço para pregar o evangelho. Lembra? O evangelho será pregado em todo o mundo. Mas agora, quando der 3 anos e meio dessas últimas 7 semanas, na metade desse tratado de paz, o anticristo se revelará, o anticristo vai dar um golpe de estado, ele vai mostrar a sua verdadeira face e ele vai exigir adoração para si. O anticristo é um ser humano, usado por Satanás, um falso Messias, um falso Cristo que será adorado e que buscará ser adorado como Deus. Quando isso acontecer na metade da tribulação, na metade dos 7 anos, a coisa vai ficar muito feia, como nós veremos amanhã. Mas quando nós falamos do anticristo, a Bíblia fala muito sobre ele. Este homem que é chamado aqui, inclusive Marcos 13, fala de um homem. O homem é o abominável da desolação. Não é uma atitude dele. A pessoa é abominável. A pessoa é desoladora, é destruidora. A pessoa é maquiavélica. É isso que ele está falando. Ele é o mal em pessoa. Daniel 11, 31 diz assim: dele sairão forças, deste homem, deste que será o anticristo, né? O sacrilégio terrível. Ele é um sacrilégio terrível. Ele é um pecado em pessoa. Dele sairão forças que profanarão o santuário. Perceba, o templo terá sido reconstruído. A fortaleza nossa, a fortaleza dos judeus, né, o templo dos judeus. E tirarão o sacrifício diário, estabelecendo a abominação desoladora. Ele não vai mais permitir que os sacrifícios de animais sejam feitos. Lembre-se que o judeu ainda estará em transição, entendendo muito sobre o relacionamento com Deus. Quando o templo for reconstruído, os sacrifícios serão adotados novamente, mas este homem fará com que os sacrifícios sejam parados e agora ele reivindicará a adoração para si. Outros textos que falam dele, Daniel 12, versículo 11, depois do tempo em que o sacrifício for tirado e posta a abominação desoladora, haverá ainda 1290 dias. 1290 dias, 3 anos e meio mais um mês. Provavelmente um mês aí até que todas as coisas sejam colocadas em ordem. Mas Apocalipse 11 fala assim: exclua, porém, o pátio exterior, não meça, pois ele foi dado aos gentios. Eles pisarão a cidade santa durante 42 meses, 3 anos e meio. Darei poder às minhas 2 testemunhas, e elas profetizarão 1260 dias, 3 anos e meio, vestidas de pano de saco.
Então percebe como o tempo ele se encaixa nas profecias bíblicas? Quando nós falamos desse período de tribulação, a Bíblia é muito enfática em falar sobre 3 anos e meio. 3 anos e meio de muita destruição, de muita dificuldade. Nestes últimos 3 anos e meio, Deus levantará 2 testemunhas que muitos acreditam ser Elias, né, e Enoque, aqueles 2 que nunca morreram, voltarão para a terra, farão milagres, né? A Apocalipse fala muito sobre essas 2 testemunhas que serão usadas por Deus. Mas 3 anos e meio de muito sofrimento, muita tortura para aqueles que quiserem seguir a vontade e a palavra de Deus. E também muito sofrimento para com os judeus, que serão perseguidos pelo anticristo. Mais do que isso, 2 Tessalonicenses 3, versículo 2, versículo 3 e 4, falando sobre o abominável, diz assim: não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia, antes do dia do Senhor, né, virá a apostasia. E então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus, ou que é objeto de adoração. Primeira característica dele: ele se opõe a Deus, ele é contra Deus, e ele se exalta acima de Deus, ele se acha mais do que Deus. Ele é contra tudo o que é objeto de adoração, tudo que é santo. Ele vai profanar tudo que é santo, a ponto de se assentar no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Este será o ato, o sacrilégio terrível que o abominável da desolação cometerá. Ele vai entrar no templo de Jerusalém, que terá sido reconstruído, enganando os judeus, mas em determinado momento ele vai dizer: eu não quero mais que vocês adorem este seu Deus, eu quero que vocês me adorem, eu sou Deus, eu devo ser adorado. E aí, neste momento, todos os judeus que ainda não se converteram a Jesus perceberão que aquele ali é um falso Messias, é um falso Cristo, porque o verdadeiro Messias jamais atrapalharia a adoração sincera a Deus. Jamais iria buscar roubar a glória de Deus. Deus é quem o glorifica, mas ele nunca busca glória própria. Ele nunca pede para ser adorado. Deus é quem nos conduz à adoração ao Messias, mas ele nunca pede para ser adorado. Então o falso Messias será percebido por toda a nação de Israel. Quando? Nos 3 anos e meio finais, profetizados pelo profeta Daniel. O que Jesus está falando então? Na metade da tribulação, quando o anticristo se manifestar, a coisa vai ficar feia. A coisa vai ficar feia. É sobre isso que Jesus está falando. Apocalipse 13 também fala muito sobre o abominável aí da desolação. Você pode ler depois esse texto, mas dentre as características dele, o texto diz para nós que ele receberá poder e autoridade vindas de Satanás. Ele realizará milagres incríveis. Parece até que ele vai ressuscitar dos mortos. Será adorado e conduzirá a adoração a Satanás. A humanidade cega vai adorá-lo. Os judeus é quem vão perceber. Não, peraí, a gente só deve adorar a Deus. Falará blasfêmias contra Deus. Agirá durante 42 meses, ou seja, 3 anos e meio. Perseguirá e matará os crentes. Governará o mundo e será adorado pelo mundo inteiro, exceto pelos seguidores de Deus. Ele colocará uma marca dele em cada ser humano, e aquele que não aceitar colocar a marca dele sobre si será perseguido até a morte, Então, este será o abominável da desolação, o anticristo, e é disso que Jesus está falando. Quando que o fim virá? O fim começará a se aproximar. Quando o anticristo se manifestar, é disso que Jesus está falando, então, em Mateus capítulo 24, versículo 15. O que é importante para mim e para você sabermos? Nós provavelmente não saberemos quem é o anticristo, nem quem será o anticristo. Porque se o nosso quadro cronológico estiver correto, se a nossa ordem cronológica estiver correta, a igreja terá sido arrebatada antes. A igreja terá sido levada para o céu. O anticristo vai se manifestar depois, quando ele conseguir convencer as nações que estarão em caos, buscando uma resposta para o arrebatamento, para o caos que está se instalando no mundo. Quando as nações estiverem perdidas, este homem falso se levantará, tentando promover um tratado de paz mundial, e os judeus vão cair neste tratado, muitas outras nações vão cair neste tratado. Ele vai enganar as nações por 3 anos e meio, fingindo que é bonzinho, mas na metade desse período as máscaras vão cair, ele vai mostrar o grande ditador mundial que ele é, maldoso, maléfico, seguidor de Satanás, e matará todo aquele que não segui-lo, todo aquele que não caminhar atrás dele, que não obedecê-lo.
A igreja, neste momento, creio eu, já estará há muito tempo na presença do Senhor, inclusive fora do templo. Porque quando a igreja for arrebatada, a igreja não estará mais pertencendo a esta ordem natural. O tempo não contará mais para nós do mesmo modo como estará contando aqui para a terra. Os 7 anos que estarão acontecendo aqui, no período da tribulação, não vão ditar as regras para a igreja que estiver prestando contas para Cristo, ali no céu, no tribunal de Cristo e posteriormente nas bodas do Cordeiro. Nós estaremos com o Senhor. Nós somos e seremos preservados da ira. A ira não é para a igreja, a ira de Deus não é para nós. A ira de Deus é contra o pecado do mundo e a ira de Deus também é para levar Israel ao arrependimento. Deus faz tudo isso para fazer com que a sua nação escolhida arrependa-se dos seus pecados, volte-se para Ele. Arrependimento é coisa séria no relacionamento com Deus. Arrependimento é coisa importante no relacionamento com Deus. E precisa ser levado a sério por nós hoje também. O meu desejo é que por meio da compreensão deste versículo, você possa entender o quanto o pecado é mau, o quanto o pecado é sério e quanto Deus leva a sério as suas promessas, como Deus cumpre tudo aquilo que prometeu. Se Deus já cumpriu tantas coisas no passado, eu creio que Ele cumprirá do mesmo modo tais coisas reservadas para o futuro. E estes são alguns sinais da volta de Cristo. A igreja, como eu disse, não estará aqui, já estará com o Senhor, mas o Senhor Jesus estará se preparando para voltar para a terra, inclusive para enviar Satanás e enviar o anticristo para o inferno e executar então de uma vez por todas a sua justiça eterna, estabelecendo um período de paz, de prosperidade sobre a terra, como este planeta nunca antes viu, como este mundo nunca antes viu. Mas isso nós veremos amanhã e depois de amanhã também, se o Senhor permitir. Que Deus te abençoe, espero que você tenha uma ótima noite e que você continue empolgado em estudar aí os textos referentes aí ao futuro da nação de Israel e por implicação também sobre as nossas vidas. Que Deus te abençoe.